aí, pessoal, essa questão me mandaram aí, né? E vamos resolver junto essa questão. Ah, professor, como é que eu resolvo essa questão aí, né? Questãozinha do vestibular. Então vamos ler a questão, né? Um estudante da área técnica em eletricidade precisa trocar um resistor de 300 ohms. Porém, ele tem apenas 3 resistores de resistência de 200 ohms cada um. Para se obter uma resistência de 300 ohms, utilizando os 3 resistores, como ele deve associá-los? Então, na alternativa A, os 3 em série. Alternativa B, os 3 em paralelo. Alternativa C, 2 em série ligados em paralelo com o terceiro. E alternativa D, 2 em paralelo ligados em série com o primeiro. Alternativa E, né, já aí para você não ter dúvida, qualquer associação ele terá um resistor equivalente de 300 ohms. Lógico que é mentira, né, pessoal? Não é isso, né? Certo? Então, a ideia é que você saiba diferenciar a associação em série, associação em paralelo e associação mista. Então, a própria questão te leva para isso, né? Para você saber trabalhar a questão em série, em paralelo e associação mista, tá? Então aqui eu mostro para vocês como, né, estão os resistores numa associação em série. Então os 3 estão aqui no mesmo fio, né? Nesse caso, a corrente é a mesma para todos os resistores, porque está em série. Quem é que muda? Muda a tensão. A tensão é dividida entre eles, tá? Então não é uma associação tão eficiente quanto a associação em paralelo. Para achar a resistência equivalente, a gente soma, né? R1 mais R2 mais R3, certo? Então, se a associação está em série, a resistência equivalente, o resistor equivalente, é a soma de todos os resistores, certo? Então, vamos ver, né, a resolução. Isso, pessoal, estou lembrando, né, da alternativa A, que ele fala, todos estão em série. Por quê? Ele precisa de um resistor de 300 ohms, né, um equivalente de 300 ohms. Então, em série, R equivalente é R1 mais R2 mais R3. 200 mais 200 mais 200, 600 ohms. Então, essa é a resistência equivalente. Então, a gente já viu que a alternativa A não é, né? Porque ele precisa de um equivalente de 300 ohms. E não é só colocar em série. Então, descartada a alternativa A. Na alternativa B, ele fala que vai ligar em paralelo. Então, R1, R2 e R3 ligado em paralelo. Pessoal, quando você tem uma associação em paralelo, a tensão é a mesma para todos os resistores, tá? Isso a gente já viu. Porém, a corrente, ela se divide, né? Então, você vai ter um I1, um I2 e um I3. Nesse caso, né, poderia ter mais, né? Como são 3 resistores, né? I1, I2 e 3. Ah, mas aí, eles são iguais. São iguais, então, a corrente aí vai ser igual para todos eles. Nesse caso, mas o que é a mesma? Sempre em paralelo é a tensão, certo? Se eu quiser achar I1, U dividido por R1. I2, U dividido por R2. I3, U dividido por R3. Certo? Aí eu tenho, se eu somar, I1, I2 e 3, vai me dar o I. Certo? Me dá a corrente. Como que eu resolvo a resistência equivalente? Então, quando a associação está em paralelo, o inverso do resistor equivalente é igual à somatória dos inversos dos resistores, tá? Então, 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Aí está
como eu vou resolver, né? 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Isso em paralelo. Então, em série você soma. Em paralelo, você trabalha com a somatória dos inversos. Isso, o R equivalente, né, o inverso do R equivalente. Aí, é uma somatória simples, né, pessoal? Ah, professor, tem que tirar MMC? O MMC de 200 é 200, né? Só tem ele mesmo aí, 200, 200, né? Certo? Tira o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Ah, tem um jeito mais fácil? Tem. Eu estou mostrando essa forma, tá? Certo? Então, 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre 200, mais 1 sobre 200, mais 1 sobre... Tirou o MMC, então, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 200 dividido por 200 dá 1, 1 vezes 1. 200 dividido por 200 dá 1, 1 vezes 1, 1. 200 por 200 dá 1, 1 vezes 1. Então, vou ter aqui 1 sobre R equivalente é igual a 3 sobre 200. Multiplica incluso. 3R equivalente é igual a 200. O 3 está multiplicando, passa dividindo. 200 dividido por 3 dá 66,6. Né? Dá uma dízima, né? Ohms. Tá? Então, essa é a resistência equivalente quando eles estão em paralelo. Então, não serve, né, pessoal? A alternativa B está errada. Então, não é em paralelo que ele tem que ligar. Certo? Aí, agora, a mista, né? Onde você tem dois resistores em paralelo, em série com, né, o primeiro resistor aqui, o R1. Certo? Então, primeiro, pessoal, quando você tem uma associação mista, você tem que resolver o trecho que está em paralelo, tá? Resolver em paralelo, aí você deixa em série com os outros, tá? Que estiverem em série. Nesse caso, você vai resolver o que está em paralelo, o R2 e o R3, né? Achou o R equivalente aqui paralelo, aí você deixa em série com o R1, certo? Tudo bem? Então, essa é a associação é mista, né? 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R2 mais 1 sobre... Ah, por que você usou R2? Porque eles estão em paralelo. Então, primeiro eu vou resolver o trecho que está em paralelo. 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre 200 mais 1 sobre 200. Certo? Aí, é o mesmo processo. Vai tirar o MC, né? E 200 e 200, aí quer ele mesmo. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Aí você consegue achar o R equivalente daquele trecho em paralelo, certo? Então, você tem aqui 1 sobre R equivalente igual a 1 sobre 200 mais 1 sobre 200. Tirou o mínimo, 200 por 200 dá 1. 1 vezes 1, 1. 200 por 200 dá 1 vezes 1. Então, em cima você pode somar. 1 sobre R equivalente igual a 2 sobre 200. Multiplica incluso. 2R equivalente igual a 200. R equivalente é 200 por 2, que vai dar 100 ohms. Então, pessoal, eu achei a resistência equivalente entre o R2 e o R3. Agora, a gente, como é uma mista, a gente deixa ele em série com o R1, certo? Agora a gente vai trabalhar a questão de deixar esse R equivalente, né, que está em paralelo, com o R1, certo? Eles ficam em série, aí a gente... em série, resolvendo a mista, tá? Certo? Então, o R equivalente total vai ser o R1 mais o R equivalente, que a gente achou o paralelo aí. R equivalente total é 200 mais 100. Então, R equivalente é igual a 300 ohms. Então, a gente viu que eles têm que estar em paralelo e em série. Aí sim, né, eu tenho esse resistor aí equivalente de 300 ohms, certo? Pessoal, a alternativa correta é a alternativa D, né? Certo? Então você tem que ligar, fazer uma associação mista, tá bom?
Você vai ter dois em paralelo, né? Em série com o primeiro, certo? É isso aí, já dá um like no canal, se inscreva, né? E até a próxima. Estude aí, tá? Se inscreva no canal, compartilhem.